O Evangelho não é algo pequeno. É sobre isso que eu venho falar aqui no vídeo de hoje. Sabe, o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. O Evangelho ele não se limita a pessoas, o Evangelho ele não se limita a raças, o Evangelho ele não se limita a regiões, o Evangelho não se limita a dogmas e a pensamentos. O Evangelho é mais do que isso. E é sobre isso que eu venho falar aqui nesse vídeo. Então eu já peço o seu like, você que está aqui, o seu like é o combustível do meu canal, sabe? Peço sua inscrição também, você que não é inscrito no meu canal, você vai ser muito bem-vindo de todo o coração. Então bora lá para mais um vídeo. Bem, o Evangelho, muitas pessoas, sabe, pegam o Evangelho e colocam ele dentro de uma caixinha. Muitas pessoas querem limitar o Evangelho, sabe? O Evangelho, ele é mais do que isso. O Evangelho não se limita a raças, a branco, a negro, ou a pardo, o amarelo, qualquer cor. O Evangelho não se limita a regiões, o Evangelho não se limita ao Brasil, o Evangelho não se limita a Goiânia, o Evangelho não se limita ao continente latino-americano, o Evangelho não se limita a políticas, o Evangelho não se limita a pensamentos, o Evangelho é a salvação de Deus. Sabe, muitas vezes as pessoas querem pegar o Evangelho e puxar para o seu lado e falar, não, o Evangelho é isso. Sabe, o Evangelho verdadeiramente é o arrependimento. O Evangelho verdadeiramente leva as pessoas ao arrependimento, leva as pessoas a reconhecerem Cristo como Salvador. Isso sim é o Evangelho, são as boas novas, sabe? E muitas vezes nós queremos pegar o Evangelho, as pessoas querem pegar o Evangelho e colocar ele dentro de uma caixinha, dentro de uma religião, dentro de uma instituição religiosa. O Evangelho é mais do que isso, o Evangelho ele não é religião, o Evangelho é muito mais do que isso. Sabe, eu pensei nesse vídeo, eu pensei em gravar esse vídeo porque há um tempo atrás eu estava pensando na imensidão da humanidade. Quantos países há pelo mundo, quantas culturas, quantas pessoas. Quando nós paramos para pensar nisso, nós pensamos que nós somos um pequeno ponto desse mundo tão grande, sabe? Muitas vezes nós acabamos vivenciando o nosso cotidiano e a gente pensa que o mundo é só aquilo que a gente vive. Não, o mundo é muito mais do que você pensa. Há muitas pessoas por aí, há muitas cidades, há muitos estados, há muitos países por aí. O Evangelho precisa alcançar esses lugares, o Evangelho precisa alcançar esses corações, seja dos russos, seja dos alemães, seja dos italianos, dos americanos, seja dos canadenses, seja dos africanos, seja dos australianos, seja dos indianos. O Evangelho tem que alcançar esses corações, essas pessoas, esses cidadãos. Eles precisam conhecer o Evangelho. O Evangelho é mais do que isso. E quanto mais limitamos o Evangelho, quanto mais colocamos barreiras no Evangelho, menos pessoas são alcançadas, sabe? Não só lá de fora, nós podemos colocar aqui no nosso país. Muitas vezes as pessoas não querem saber do Evangelho porque a igreja, a instituição religiosa manchou, colocou uma imagem do Evangelho que não é verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho, ele anda junto com a igreja que prega o Evangelho, a igreja que fala do Evangelho. Mas o que eu não concordo é a religião, as instituições religiosas pegarem o Evangelho e quererem colocar uma imagem no Evangelho que não é verdadeiramente aquilo, sabe? Muitas pessoas, muitas instituições, elas não falam de arrependimento mais, não falam de vida nova, não falam das boas novas, não falam verdadeiramente do que é o Evangelho, sabe? Por que fazer isso eu não sei. Só que há muitas pessoas deixando de ouvir essa mensagem maravilhosa, essa mensagem de graça, essa mensagem de salvação, essa mensagem de milagre, por conta de limitações e barreiras que põem sobre o Evangelho, que põem sobre a palavra de Deus. Sabe, o Evangelho é a salvação do mundo. Não adianta nós queremos pregar outras coisas, outros tipos de ensinamentos. Só o Evangelho pode nos salvar, só o Evangelho pode levar aquela vida a se arrepender. E o Evangelho é mais que isso, é muito maior que isso. Sabe, você pega Jesus Cristo, você pega o Senhor Jesus e, cara, o quão ele marcou a história, o quão Jesus Cristo marcou a história da humanidade e o quão diferença ele faz na vida das pessoas. Sabe, muitas pessoas conhecem o nome Jesus, mas não conhecem verdadeiramente o que significa o Evangelho que Jesus traz para nós. E as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam saber disso. Sabe, muitas vezes eu posso só conhecer Jesus, eu sei quem Jesus é, ele existiu, né, e tal, mas aquele encontro verdadeiro, o encontro verdadeiro que as pessoas precisam ter, o encontro verdadeiro com Cristo Jesus é o que as pessoas precisam ter.
E eu fico vendo, sabe, como este mundo precisa do evangelho verdadeiro, como este mundo precisa do evangelho. O evangelho não é só sentado, não. O evangelho ali fala de graça, fala de nova vida, de milagre, da salvação, das boas novas do Senhor aqui nesse mundo. E eu vejo o quanto esse mundo é grande, quantas pessoas aqui, quantos movimentos há, quantas vidas já passaram e estão aqui hoje e precisam saber desse evangelho maravilhoso. Então, olha, que nós possamos que nós possamos testemunhar esse evangelho onde estivermos, sabe, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, na sua vizinhança, onde você estiver, na sua igreja, que você possa representar o evangelho, sabe, orar para que o evangelho alcance muitas e muitas mais pessoas, sabe, há muitas instituições religiosas, você vê, a palavra tá há muitas instituições missionárias que pregam o evangelho, que falam do evangelho a outros lugares não alcançáveis, sabe, e você pode ajudar essas instituições, pesquise, há muitas, exemplo de uma é a Portas Abertas e a Jocum, há muitas, sabe, e orando também para que o evangelho alcance mais pessoas. O evangelho é mais que um pensamento, mais que uma filosofia. O evangelho é a salvação e o poder de Deus para salvar a humanidade. E é isso que eu deixo aqui para você. Que você possa ter isso em mente, isso no seu coração. O evangelho é muito mais do que você imagina. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, para nos dar a vida eterna e nos redimir e perdoar os nossos pecados.